E aí, gente, vamos melhorar? Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito da importância que tem a mentoria na vida de uma pessoa, sobre o conceito de mentoria e as implicações que uma mentoria pode levar na vida de uma pessoa. Várias personalidades hoje conhecidas, muito conhecidas no mundo, elas tiveram mentores. Por exemplo, se você falar no campo da filosofia, você vai encontrar um dos maiores filósofos do mundo até hoje, que é Sócrates. E Sócrates teve como seu mentor, ele foi mentoreado por Platão. Toda a base de Sócrates está fundamentada na mentoria, no seu caminhar que ele teve com Platão. Se pegarmos na área do esporte, nós temos o Rei Pelé. O Rei Pelé foi mentoreado por Valdemar de Brito. Valdemar de Brito foi um jogador de futebol que jogou inclusive na Copa de 1934 e ele foi a pessoa que descobriu o Pelé. O que seria do Pelé se não fosse Valdemar de Brito? Se alguém não tivesse descoberto o Pelé, uma pessoa com aquele talento, alguém foi lá e descobriu e mentoreou o Pelé. No campo da arquitetura, por exemplo, temos em Oscar Niemeyer, um dos maiores arquitetos do mundo. Oscar Niemeyer foi mentoreado por Le Corbusier, um suíço que depois começou a usar esse nome francês, porque ele se naturalizou francês. O nome dele, na verdade, era Charles-Édouard Generest Gris. Le Corbusier pavimentou muito das ideias arquitetônicas de Niemeyer. Então, ele teve mentor. Tal é a importância de uma mentoria, de um mentor, de alguém que te inspire e que te dê os caminhos, te pegue pela mão, se possível, e te leve a horizontes maiores, te leve a alcançar objetivos melhores e maiores. No mundo das finanças, nós temos Warren Buffett, que veio a conquistar uma das maiores fortunas do mundo. Esse homem que teve como seu mentor, foi mentoreado por Benjamin Graham. Benjamin Graham foi um dos homens mais influentes do mercado financeiro e um dos homens que veio a contribuir muito para a área das finanças no mundo como um todo. Benjamin Graham foi um dos investidores mais influentes do mundo. O processo de mentoria é algo tão importante, inclusive para o próprio Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo na atualidade. Ele diz o seguinte, que ele mantém pessoas que ele escuta, que ele ouve até hoje. Uma dessas pessoas é Howard Marks. Howard Marks é uma pessoa que, segundo Warren Buffett, ele diz o seguinte, que quando ele levanta pela manhã e se tiver na caixa de e-mail dele um memorando, algo escrito por Howard Marks, esse vai ser o primeiro e-mail que ele vai ler, vai ser o primeiro memorando que ele vai absorver e vai se debruçar naquela mensagem, naquele comunicado durante o dia. Tá vendo a importância de um mentor? A importância de alguém em que você se inspire, alguém que seja confiável, alguém que seja de fato importante no cenário onde você atua. Ao falarmos sobre a importância de uma mentoria, nós temos dentro da própria Bíblia Sagrada, o livro mais vendido do mundo, mais conhecido do mundo, mais lido no mundo inteiro, nós temos a pessoa que até hoje, reconhecidamente, teve a maior fortuna do mundo, o rei Salomão. O rei Salomão foi mentoreado por seu pai Davi. Ao longo da sua caminhada, quando Davi decidiu que Salomão seria o seu sucessor, ele começou a mentoreá-lo, a instruí-lo. É muito importante que você tenha mentor.
É importante demais que você tenha mentor. Faz toda a diferença. Agora a pergunta que não quer calar. Para que serve um mentor? Eu acabei de relatar para você pessoas e personalidades em diversas áreas diferentes. Diversas pessoas em níveis diferentes, de tempos e épocas diferentes. Elas têm uma coisa em comum. Todas elas foram mentoreadas. Todas elas tiveram mentores. Está vendo a importância de um mentor? A importância de você ser mentoreado por alguém, de você buscar uma instrução, uma inspiração em alguém, em pessoas que possam de fato fazer a sua caminhada se tornar mais leve. Agora que você já viu diversas personalidades que tiveram mentores ao longo da sua jornada, fica a pergunta: o que é uma mentoria? Qual a importância de uma mentoria? Uma mentoria é um processo de acompanhamento e de aconselhamento por parte de alguém mais experiente que você em determinada área. Ou seja, é alguém que vai fazer com que o seu caminho, a sua jornada se torne mais leve. No dia a dia, nas experiências, nos aconselhamentos, ou seja, ela vai livrar você de determinadas armadilhas. É importante uma mentoria para qualquer área da vida. Em qualquer área da vida, precisamos de mentores. Você tem mentor? Por exemplo, ao escolher um mentor na área financeira, na área das finanças, este mentor vai te ajudar a desmistificar o seu comportamento em relação às finanças. Ele vai ajudar a otimizar a sua gestão patrimonial, vai descobrir e implementar ferramentas capazes de ajudar você dentro do seu perfil financeiro, aquilo que você tem como ideal para a sua vida, o que melhor se aloca ou o que melhor pode ser aprimorado e implementado na sua vida, vai ajudar você a descobrir o seu estilo, o seu perfil financeiro, o que pode ser mudado, o que pode ser melhorado, o que pode ser implementado para que a sua vida melhore. Daí a importância de um processo de mentoria com alguém na área financeira e em outras áreas também. Em outras áreas onde você precise e reconheça que precisa de mentores. Uma mentoria na área das finanças pode te ajudar a não cair no risco da ruína. Risco da ruína é quando você se expõe, ou a pessoa se expõe de tal forma que a possibilidade, a probabilidade dela de perda é muito maior do que a possibilidade de ganho. É o risco da ruína. Então, um mentor, ele vai diminuir essa possibilidade do risco da ruína no mundo das finanças. Risco da ruína é algo muito comum no mundo das finanças, especialmente por quem fica vendo diquinhas daqui e dali, se apegando a pessoas em que não compartilham do mesmo objetivo que você. Aliás, as pessoas, elas, por serem únicas, têm características únicas. Não adianta muita coisa você pegar e copiar, por exemplo, uma carteira de investimentos de um mega milionário, porque ele tem objetivos diferentes. Embora ele queira rentabilizar e o seu foco está em rentabilizar, mas as ferramentas, os tipos, os níveis de investimentos podem ser diferentes, porque ele está em um patamar diferente daquilo que você ainda está. Por isso o processo de mentoria, ele te ajuda a balizar, ele te ajuda a caminhar com os pés no chão. Eu quero deixar um conselho para você nessa área de mentoria, onde algumas pessoas fazem muita confusão. Às vezes você admira tanto determinadas pessoas, por vezes você pode admirar tanto determinadas personagens que estão aí no mundo das finanças ou em outras áreas quaisquer,
que isso pode fazer com que essas pessoas virem verdadeiros ídolos para você. Eis aí o perigo. O ídolo, na maioria das vezes, será seguido ou copiado sem uma visão crítica. Algumas coisas precisam ser consideradas quando falamos de mentoria. A primeira delas é que a mentoria ela vai te trazer um aprendizado. Ela vai te trazer um aprendizado contínuo enquanto durar aquele processo de mentoria. Aliás, você pode ter mentores que começam na sua caminhada ali junto com você e você vai tê-los como mentores para sempre. Seja de perto ou seja de longe, você vai beber daquela fonte, você vai se aconselhar, você vai pegar conselhos ou vai reter conselhos, seja de perto ou de longe, por parte daquela pessoa. A segunda coisa é que no processo de mentoria você vai ganhar tempo, você vai economizar tempo. Algo que você poderia aprender se você fosse um autodidata, se você fosse ir bebendo de várias fontes e buscando várias informações, você certamente demoraria um tempo muito maior se você estivesse sozinho, aprendendo sozinho, do que se você tivesse mentores. Se até o maior investidor de todos os tempos, Warren Buffett, tem mentores até o dia de hoje, por que eu e você não teríamos? Ao fazer algo sozinho, ao começar a realizar algo em determinado universo sozinho, você pode aprender? Pode. Você vai aprender? Se você for muito persistente, você vai aprender. Mas você vai aprender com muito mais leveza, você vai caminhar com muito mais sobriedade e com muito mais firmeza se você caminhar os passos ou caminhar nos passos de um mentor. Ao caminhar através de um processo de mentoria, certamente a sua caminhada, a sua jornada será muito mais leve, será muito mais eficaz. A terceira coisa importante num processo de mentoria é que num processo de mentoria você economiza dinheiro. Aí você pode pensar assim, como é que eu vou economizar dinheiro se eu tenho que pagar um processo de mentoria ou se eu tiver que pagar um processo de mentoria? Como é que eu vou economizar? Você vai economizar porque você vai errar muito menos. O custo do erro, muitas vezes, é um custo caro. A economia que fazemos num processo de mentoria, economia de dinheiro, ela passa principalmente pelo tipo de erro evitável, o tipo de erro que você pode evitar. Esse terceiro aspecto que estamos falando aqui, que é justamente a economia de recursos, economia de dinheiro num processo de mentoria, ele pode se dar e ele se dá justamente porque o seu mentor, ele certamente passou por caminhos, o seu caminho ele está mais ampliado, ele já passou por estradas onde ele pode evitar que você passe, porque ele já sabe que aquela estrada, aquele caminho não é bom, ele pode te aconselhar a não passar por aquele caminho. Certamente, quem dirige não gosta de passar por caminhos esburacados. Eu nunca vi um motorista que gostasse de passar por uma estrada cheia de buracos, cheia de declives, cheia de situações ali complexas. O bom para o motorista é quando ele pega uma estrada limpa, uma estrada reta, uma estrada ali, às vezes até tem uma outra curva, tem gente que gosta de curvas, né? Mas o fato é, o motorista gosta de uma estrada em que ele possa caminhar, em que ele possa acelerar com tranquilidade e com segurança, onde ele possa acelerar com segurança sem surpresas ou com o menor número de surpresas. Assim é o mundo das finanças, assim é o mundo da mentoria no mundo das finanças. Daí a importância de você ter um mentor. A quarta coisa que você adquire no processo de mentoria é o senso crítico. Um processo de mentoria,
ele vai permitir com que a sua análise crítica ela fique muito mais depurada. Você passará a ter um senso crítico mais aguçado em relação aos tipos e níveis de investimentos. Um processo de mentoria, ele não põe uma venda nos seus olhos. Não, ele descortina esse universo, ele ajuda a descortinar, ele ajuda a clarear esse universo para que você possa ver com muito mais nitidez, com muito mais exatidão os investimentos, os fluxos necessários, o momento de se investir, a hora certa para cada tipo de investimento, o momento certo. O educador financeiro que for o seu mentor, ou seu mentor inicial, aquele em que você vai estar caminhando no seu dia a dia com ele inicialmente, não vai deixar ou manter você dentro de uma caixinha. Não, ele vai fazer e ele vai encontrar características únicas em você. Por isso é muito importante que você tenha um mentor ou passe por um processo de mentoria, porque certas especificidades, certas situações, elas não se relacionam com ninguém. Ao juntar objetivos, uma série de situações que são só suas, somente você e o seu mentor, mentor e mentorado, é que vão chegar a uma conclusão sobre o que seria melhor. Portanto, ao passar pelo processo de mentoria, somente você e o seu mentor que vai fazer uma checagem, vai ver as suas especificidades e estudar juntamente com você ali o seu perfil analítico. Aí sim, você vai estar de posse de uma análise crítica em que vai te fazer pensar, ou vai pensar juntamente com você sobre o que é mais importante para este momento da sua vida. Ele vai te aconselhar em qual caminho você deve seguir ou você pode seguir. E a quinta coisa, tão importante quanto as últimas 4, é que um mentor, ele vai te livrar do risco da ruína. Possivelmente, um processo de mentoria vai fazer com que você não passe pelo risco da ruína. O que é o risco da ruína? O risco da ruína é a possibilidade ou a probabilidade em que você se expõe de tal forma a determinada situação onde você corre o risco de perder tudo aquilo que você investiu, onde você tem a probabilidade, a possibilidade de perder a maior parte daquilo que você colocou como investimento. Isso é o risco da ruína. Um investidor que se preze jamais correrá esse risco, jamais ficará exposto a ponto de correr tal risco. Um processo de mentoria vai fazer certamente com que você se livre desse tipo de risco, o risco da ruína. O processo de mentoria não vai concentrar a sua carteira ou seus investimentos em um único ativo. Se você está buscando um processo de mentoria, é porque você de fato quer ser livre, você quer ser um cidadão livre, livre na sua mais alta razão de ser ou de existir. Ao buscar um processo de mentoria, você certamente não ficará bestializado. É isso mesmo que você ouviu, bestializado. Este livro, que tem por título Os Bestializados, nos leva a uma compreensão do início da nossa república, do início da nossa base, o pensamento das pessoas, o pensamento da sociedade, o pensamento das elites, o pensamento e as concepções da esfera cultural, política, social e econômica. E o que isso tem a ver comigo e com você? Tem a ver com a nossa liberdade. Você quer ser livre, de fato? E o que isso tem a ver conosco? Tem a ver com a nossa liberdade. Um dos pilares no mundo atual em que vivemos, um dos pilares da liberdade, ele passa pela concepção da liberdade financeira, da sua liberdade financeira.
para isso é importante que eu e você façamos um exercício, uma leitura ou uma releitura do nosso passado, do passado nosso no contexto social mais amplo possível, para compreendermos o pensamento em que a maioria das pessoas estão hoje. Por que essa mente escravocrata hoje, a mente escravocrata hoje, ela passa pelo contexto da dependência econômica, da dependência financeira, em que, no geral, de forma ampla, se você não for uma pessoa economicamente liberta, você de fato está como escravo. O nível de estrutura, de pensamento na sociedade atual mudou. Hoje, a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, são escravas. Escravas do dinheiro, são escravas do cartão de crédito, são escravas de uma série de coisas em que o sistema como um todo, ele está sendo trabalhado para que você não alcance a sua liberdade. Na Grécia Antiga, uma pessoa só era considerada cidadã se ela tivesse plena liberdade e ela fosse de fato considerada iguais entre as pessoas. Aí sim ela tinha liberdade, ela era uma pessoa cidadã. O contexto de cidadão hoje, um processo de mentoria vai te ajudar a exercer a sua cidadania com plenitude ou em plenitude, porque você passará a ter de fato liberdade financeira também, o que vai aprimorar muito mais a sua vida, passa muito longe disso. E o sistema todo é construído para que você de fato não exerça a sua cidadania na maior plenitude possível. Eu quero te ajudar a de fato exercer a sua cidadania, a sua linguagem sobre finanças, a sua mentalidade melhore, o seu comportamento a respeito de finanças melhore, o seu pensamento a respeito de dinheiro ele fique aprimorado e as suas estratégias se tornem avançadas. Para isso, nós criamos ou desenvolvemos uma siglazinha que tem tudo a ver com o nosso processo de mentoria. E esse processo se chama o processo de arte, a mentoria baseada na arte. A mentoria baseada na arte, ela te orienta a fazer os seus investimentos, a escolher investimentos com base em 4 situações ou em 4 princípios que você vai levar muito em consideração na hora de fazer e montar toda a sua trajetória de investimento. Isso é o que nós queremos implementar para você. Primeiro, esse objetivo de mentoria, o seu objetivo na mentoria, ele tem que ser um objetivo alcançável. O seu objetivo é alcançável? A sua meta é alcançável? Aquilo que você está colocando para que você de fato venha exercer a sua liberdade na maior plenitude possível é alcançável? Alcançável. Arte. A de alcançável. Segundo, a sua meta ela é relevante. R de relevante. É relevante? De fato, tudo aquilo que você tem implementado, que você busca, ela é relevante para a sua vida, para a sua existência? Terceiro, ela precisa ser uma meta temporal, precisa de um tempo específico. Tudo aquilo que planejamos, tudo aquilo que desejamos implementar num processo de mentoria, tem que existir um tempo específico para isso. Tem que existir um tempo. Ela tem um tempo definido? A sua meta tem um tempo definido? E a quarta coisa é específico. A sua meta ela é específica? Onde é que você quer chegar? Ela é específica em quê? Onde é que você quer chegar? Por isso nós desenvolvemos esse processo de mentoria baseado na arte. Alcançável, relevante, temporal e específica. 4 itens, 4 características, 4 situações
que são muito importantes no processo de mentoria e vou trabalhar com vocês no dia a dia. Você pode estar falando conosco através do nosso direct, através das redes sociais, entrando em contato. Então, nós estamos disponíveis para você. Esse canal de educação financeira tem o objetivo de melhorar a sua vida. Fazer com que a sua vida seja muito melhor amanhã do que ela é hoje. Fazer com que a sua vida hoje seja melhor do que foi ontem. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa proposta e nós queremos melhorar todos os dias, sempre. Eu estou empenhado em melhorar a sua vida, em melhorar as nossas vidas, para que assim tenhamos dias melhores. E não esqueça, dê o seu like, faça a sua inscrição neste canal, dê a sua curtida. Se em alguma coisa este vídeo aqui veio acrescentar algo que é relevante para você, que é bacana, que você gostou, sabe? Propague, fale para outras pessoas, fale para os amigos, fale para o vizinho, para a vizinha, para a tia, para a mãe, para a sogra, para a avó, para o primo, para o amigo do trabalho. Fale para as pessoas, porque nós queremos melhorar a vida dessa nação. Todo educador financeiro quer melhorar a vida dessa nação. Nosso objetivo, o meu objetivo aqui é melhorar a sua vida, melhorar a vida da sua família, é fazer com que a sua vida hoje seja muito melhor do que foi ontem, fazer com que a vida na sua casa, a vida entre família, a sua vida como um todo seja muito melhor amanhã do que está sendo hoje. Então não deixe de curtir, não deixe de propagar, porque nós queremos melhorar cada dia mais. E aí, gente, vamos melhorar?